Olá! Então, estamos iniciando hoje mais uma aula sobre potencial elétrico. É a nossa aula de número 2 e hoje nós vamos nos dedicar a compreender o que acontece com o valor do potencial elétrico em diferentes situações de cargas. O que isso quer dizer? Bom, as cargas, dependendo da forma como elas estão dispostas no espaço, eu posso ter equações diferentes para calcular o potencial. Então, eu posso ter uma carga sozinha, exclusiva. Então, eu vou chamar essa carga de carga pontual, né? O cálculo do potencial elétrico dessa carga vai ser dado de uma forma. Eu posso ter um grupo de cargas pontuais, não só uma, mas várias. Então, nesse caso, eu vou ter uma outra equação para calcular o potencial elétrico. Eu posso ter somente duas cargas pontuais, né? O que a gente chama de dipolo elétrico. Então, dessa forma, a gente vai ter uma outra maneira de calcular o potencial elétrico. E, por fim, podemos ter uma linha de cargas, né? Então, o que vai acontecer com o potencial quando eu tiver linhas de carga, tá? Bom, vamos começar pela primeira situação, né? Onde a gente tem o potencial de uma carga pontual. O que vai acontecer nesse caso? Vamos entender então o que vai acontecer. Bom, primeiro a gente vai considerar um ponto P situado a uma distância R desta carga pontual, tá? Fiz o desenho para a gente enxergar isso acontecendo. Então, a carga está a uma distância R de um determinado ponto P, tá? Para calcular esse potencial, a princípio a gente vai usar a mesma relação dada na aula passada, tá? Então, para usar essa equação, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai imaginar que essa carga não está nesse ponto, a uma distância R desse ponto P, mas sim está a uma distância infinita desse ponto P, tá? E como a trajetória ela é irrelevante, a gente pode escolher a mais simples. Então, uma reta que vai ligar o ponto P a este ponto, que vai se estender, né, desse ponto P até o infinito, tá? Vou só tirar os desenhos para despoluir um pouco a situação. Botar ela mais aqui pro ladinho. E vamos enxergar o que vai acontecer, tá? Lembrando que a gente quer usar essa equação aqui, tá? Mas para usarmos essa equação, primeiro vamos enxergar, certo? Que o campo elétrico, tanto no ponto P como aqui, né? O ponto elétrico se afasta, a carga é positiva, né? Então, a gente tem um E de afastamento, né? A gente tem um DS, que também é de afastamento, né? Tanto nessa carga, como a carga que vai para o infinito, né? Então, ela tem um E de afastamento e tem um DS de afastamento, tá? Para resolvermos essa equação, né? E acharmos o potencial baseado nessa equação, a gente precisa primeiro calcular o produto escalar EDS, tá? Então, primeira coisa a fazer é calcularmos este produto, tá? E como a gente viu na aula passada, esse produto é E vezes DS vezes o cosseno do ângulo. Lembrando que este cosseno de θ, esse ângulo, é o ângulo entre E e DS, tá? Se olharmos na imagem, o ângulo entre E e DS é zero, né? Logo, cosseno
de 0 graus é 1, ok? Além disso, ds tem a mesma direção, né? É uma trajetória radial, então tem a mesma direção do r, né? Que é a distância da carga até o infinito. Logo, podemos colocar aqui do ladinho também que ds é igual a dr, certo? Então, aqui nessa nossa equação, esse produto E ds é igual a E vezes D, certo? Vamos tentar usar a equação agora. Então, vai ficar potencial final menos potencial inicial igual a menos a integral do início até o fim de E ds, certo? Aí vamos lá. A gente pode dizer que o V inicial, a carga saiu de P para o infinito, né? Então, o V inicial é o potencial em R, né? E o potencial final é o potencial no infinito, né? Que é 0, ele vai tender ao infinito, ok? E sabemos também que o E, o valor do E, né? O valor do E é uma equação. 1 sobre 4π, epsilon 0, Q sobre R quadrado. Então, agora sim, a gente pode substituir o que a gente conhece. Então, o V final é 0. O V inicial é V, é o V em R, né? Menos a integral de R até o infinito do E, né? ds. Perdão, o ds é dr, né? Então, dr. Ok? Bom, o que dá pra gente fazer? Dá para simplificar, então sai os sinais negativos, né? O E é uma constante, sai fora da integral, o valor do E é tudo isso aqui, né? 1 sobre 4π epsilon 0. Então, temos a integral de R até infinito de, faltou, né? O dr, né? 1 sobre R quadrado, né? Faltou esse pedaço aqui da equação, né? E aqui é Q. Concordam comigo? Então, como é que vai ficar? O VR será igual a Q sobre 4π epsilon 0, né? A integral de 1 sobre R quadrado é 1 sobre R. Na realidade, é menos 1 sobre R, né? Do R até o infinito. Né? E se nós substituirmos o infinito e o R, né? Maiúsculo no lugar ali do R minúsculo, teremos que o potencial será 1 sobre 4π epsilon 0, né? De vezes Q sobre R, tá? E esse é o potencial de uma carga pontual. Vejam que eu fiz as simplificações, por isso que sumiu esse menos, tá, gente? Fiz direto aqui, mas vocês podem fazer por partes aí no caderninho de vocês. Também tem na apostila, né? Toda essa resolução. Então, esse é o potencial de uma carga pontual. Informação importante quanto a esse problema. Bom, gente, apesar, né, da equação ter sido demonstrada para uma carga positiva, né, onde a gente tem um campo elétrico de afastamento, tá? Ela também vale se a carga for negativa, tá? Além disso, deixa eu colocar aqui no cantinho, botar aqui para o lado. Além disso, não sei se vocês repararam, mas nosso potencial deu positivo.
tá? Isso significa o quê? Que se a carga é positiva, tá? O potencial elétrico também é positivo, tá? E que se a carga é negativa, a gente tem um potencial também negativo, ok? Vamos imaginar agora que a gente queira saber potencial produzido não por uma carga pontual, mas sim aquele produzido por um grupo de cargas, né? Que era a nossa segunda situação mostrada na imagem, tá? O que vai acontecer nesse caso? Bom, a gente vai usar, primeiramente, a mesma equação anterior, certo? Deixa eu botar aqui a folhinha para a gente fazer o cálculo, tá? É a mesma equaçãozinha anterior, só que o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer, é como se a gente tivesse várias cargas pontuais. Então, a gente vai calcular separadamente os potenciais produzidos pelas cargas no ponto dado. Depois, nós fazemos o somatório desses potenciais, tá? Então, para fazer o somatório, como é que vai ficar? Vai ficar V igual a 1 sobre 4π epsilon zero. E daí, vamos fazer o somatório da N cargas que a gente tem, né? Ou seja, um QI sobre um RI, onde N é o número de cargas pontuais que a gente tem, tá? Cabe ressaltar aqui, acho que é importante a gente dizer, que o somatório que a gente vai fazer é algébrico, tá? Ele não é vetorial. Isso é bom, porque isso facilita nosso cálculo, ok? Vamos dar sequência às nossas situações? Então, mais um potencial, agora aquele produzido por um dipolo elétrico. Lembrando que aqui a gente tem um dipolo elétrico, ok? Bom, o que vai acontecer nesse caso? Agora, gente, a equação do potencial para um grupo de cargas, visto anteriormente, né, que é essa equação, ela será usada para calcularmos as duas cargas, o potencial, né, das duas cargas presentes no dipolo, tá? Para isso, a gente vai primeiramente aplicar, vamos tirar só, botar essa situação um pouquinho mais aqui para baixo, tirar esse desenho e vamos representar por outra forma, tá? Onde a gente tem a relação num dipolo, num ponto arbitrário que a gente chamou de P, certo? Mostrado nessa imagem. Aqui a gente tem uma distância R positiva, aqui uma distância R negativa, tá? E a gente quer aplicar essa equaçãozinha. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Então, nós teremos, ó, que o potencial será, né, 1 sobre 4π epsilon zero, né, do somatório do potencial aqui com o potencial aqui. Então, vai ficar Q sobre Q, né, sobre R positivo, mais o Q sobre o R negativo. Lembrando que essa carga é negativa, então tem outro sinalzinho de menos aqui, certo? Então, essa equação vai ficar V igual a Q sobre 4π epsilon zero. Aqui a gente faz o MMC dessas cargas, né? Vai ficar R positivo, R
negativo, né? E aqui R negativo menos o R positivo. Certo? Acho que cabe ressaltar, antes da gente continuar, né, que esses dipolos, eles acontecem naturalmente, tá? Em moléculas, por exemplo, né, e elas têm dimensões muito reduzidas. Isso quer dizer o quê? Que normalmente estamos interessados apenas em pontos relativamente distantes do dipolo, ou seja, pontos em que R é muito maior do que D, ok? Tá? Lembrando que esse D aqui é a distância entre as cargas, tá? Para a gente enxergar um pouco melhor como é que vai ficar esse potencial, eu vou alterar esse desenho e vou pegar só essa região aqui, tá? Então, se nós pegarmos só a região mais próximos ali das carguinhas, né? Vamos ter uma outra situação, né? E vamos calcular o potencial agora, né? Daí o que vai acontecer? Cosseno de θ, nesse caso aqui, vai ser o adjacente, que é R negativo menos o R positivo, sobre a hipotenusa, que é o D, né? Então, se nós colocarmos este termo em evidência, vai ficar R negativo menos R positivo igual a D cosseno de θ, certo? E se nós supormos, tá? Isso é suposição. E se a gente arbitrariamente dizer que R quadrado é igual a D cosseno θ, nós teremos na equação do potencial, certo? Que o potencial é igual a Q sobre 4π epsilon zero de D cosseno θ sobre R quadrado, tá? E essa equação é a equação do potencial de um dipolo elétrico, sendo que ela também pode ser escrita assim: potencial é igual a 1 sobre 4π epsilon zero de P cosseno θ sobre R quadrado, tá? Onde este P aqui, tá? É igual a Q vezes D, que é um módulo do momento dipolar P. Que eu sei que para nós não faz muito sentido, né? Para vocês não faz muito sentido por serem do curso de matemática, mas se vocês forem olhar na química, isso tem uma grande utilidade, tá? São os momentos dipolares das moléculas que vão, digamos, dar a forma com que as moléculas vão se apresentar, certo? A água, por exemplo, ela tem um momento dipolar permanente, a gente escreveu isso na apostila. As moléculas apolares e todos os átomos isolados, os centros de cargas positivas e negativas coincidem e, portanto, o momento dipolar é zero. Tá? Só que a gente colocar essas moléculas na presença de um campo elétrico, as cargas positivas e negativas se deslocam, criando assim um dipolo induzido, e isso pode ter uma grande aplicabilidade, né, atualmente. Por exemplo, né, atualmente tem pessoas estudando medicamentos, e esses medicamentos, quando a gente aplica campo elétrico, ele é um sistema de liberação, digamos assim, tu encapsula o teu remédio, e no momento que tu aplica o campo elétrico, ele libera o medicamento,
né? Então eu altero os momentos dipolares e eu posso liberar ou não o medicamento. Mas isso é outra história, né? Isso fica para um outro momento de nossa vida. Por enquanto a gente só precisa calcular aí os valores desses potenciais elétricos, ok?